E, velho, como que começou esse negócio de RPG profissional? Você já deu uma introdução aí, mas da onde que veio isso, cara? Você chegou a ser mestre profissional antes de construir a empresa, ou foi na empresa que você virou mestre profissional? Legal, foi diretamente na torre, né? A gente começou montando a Torre do Dragão. Então, como que foi que surgiu, né? Como eu já comentei aqui no começo, a gente tinha esse grupo de pessoas que a gente jogou, né, várias campanhas de RPG por muitos anos e com mestres rotativos, a gente começou jogando D&D e foi começando a jogar outros jogos depois, Qual né? D&D? Qual? Qual Foi o D&D? D&D quinta mesmo, foi o D&D quinta edição. Tá. Foi bem no começo da edição, né? A edição foi lançada acho que em 2014, né? Então foi bem no começo, assim, do D&D quinta. É, e a gente tinha esse grupo, a gente, né, jogou muito juntos, sempre trocando os mestres. E aí, eu e o Arthur, que era sócio da Torre do Dragão na época, ele não tá mais trabalhando com a gente, mas é um grande amigo meu de infância, assim. A gente tava trabalhando junto nesse projeto que eu comentei de audiovisual, né? Ele é fotógrafo, né? E ele estava encarregado pela fotografia, filmagem e tal, desse curta-metragem que a gente estava gravando. E eu estava na Que da parte hora. de som, de captação de som e tal, e trilha sonora. E a gente já era muito amigo há muito tempo, mas a gente começou a trabalhar junto nesse projeto. Foi um projeto que durou muitos meses, né? E a gente se aproximou ainda mais. E foi justamente nesse período, porque eu estava estudando trilha sonora aí, trabalhando nesse projeto, que eu conheci o RPG e a gente estava muito próximo. Então a gente começou a jogar junto e foi aí que a gente montou esse grupo, né, de pessoas. E a gente seguiu trabalhando juntos nesse projeto e a gente se deu muito bem, tinha uma química muito boa trabalhando junto, pensava parecido e tal, gostava das mesmas coisas. É, e aí, quando surgiu essa fagulha de a gente começar a se envolver mais, né, ao longo desse tempo que a gente jogava, a gente começar a conhecer outras pessoas que jogavam, começar a se envolver um pouco mais no meio do RPG, na comunidade, né, conhecer o que estava acontecendo no mundo do RPG fora da nossa mesa, a gente percebeu que a gente era essa exceção. Né, que a gente tinha um grupo de 6 pessoas que tinha 4 mestres, né, e que a gente sempre rodava e tal, e que isso não era comum, e que tinha muita gente que não conseguia jogar porque não tinha mestre, né? Ou tinha mestres que tinham muita dificuldade de jogar porque só eram as únicas pessoas que estavam dispostas, né? Ou tinham a possibilidade de mestrar no grupo. A gente começou a observar tudo isso acontecendo no mundo do RPG ao nosso redor, e a gente falou, peraí, vamos fazer alguma coisa. E aí, nessa pesquisa e ao mergulhar de cabeça, né, nesse mundo e na comunidade, começar, né, a fazer parte disso mesmo, a gente descobriu o trabalho de algumas outras pessoas, em especial da Holy Players, né, que era uma empresa aqui de São Paulo. Já mencionei o Cobb, né, o Bruno Cobb era um dos cabeças aí da Da Holy Players. Roleplayers. Aham. E eles prestavam um serviço similar ao que a gente faz hoje, né, que é fazer mesas de RPG em eventos, para grupos particulares, para grupos abertos, campanhas, one-shots, diversos formatos e tal. E a gente conheceu o trabalho da Holy Players, começou a acompanhar um pouco, né, o trabalho deles, observar como eles faziam e tudo mais, até que a gente foi bolando os formatos que a gente gostaria de oferecer para as pessoas. Então, do momento em que a gente falou, que a gente teve essa ideia, falou, eu acho que isso aqui pode ser uma coisa legal da gente fazer e analisar como fazer isso profissionalmente, até o momento em que a gente oficializou que a Torre do Dragão existia, lançou site, página e tudo mais, foi mais de um ano, né? Então foi mais de um ano aí de preparação de como a gente vai fazer isso, como a gente vai cobrar, como a gente vai organizar, vamos conhecer o trabalho de outras pessoas que fazem isso, quais são os jogos que a gente pode oferecer, enfim. Né? A gente ficou nesse processo aí um tempão, até a gente lançar a torre mesmo. Né? E de lá pra cá, teve uma pandemia no meio do caminho, né? E muitas coisas foram mudando nos formatos e no mercado de narração profissional também. A gente sabe que é um mercado ainda muito pequeno, mas hoje tem muito mais narradores, tanto independentes, tanto pessoas autônomas que trabalham sozinhas, quanto outras empresas que fazem serviços nessa linha de oferecer mesas de RPG. Né? Mais alguns anos atrás, especialmente na época da Holy Players, antes da Torre do Dragão, não tinha praticamente ninguém que fizesse isso. Uhum. E quando a gente lançou a Torre do Dragão, a Holy Players estava fechando. Foi uma diferença de meses. Da Holy Players encerrar as atividades e a gente começar a trabalhar. Oficialmente mesmo, como marca, né? E aí a gente foi descobrindo esses caminhos, fomos fazendo. Primeiro começamos com uma parceria muito legal com a loja Spellbox, que fica aqui em São Paulo, loja de card games, board games e tem coisas de RPG também. Começamos fazendo eventos lá e começamos fazendo eventos gratuitos, fizemos por vários meses eventos lá.
Isso foi no final de 2019, e aí veio a pandemia, e a gente teve que se reinventar nos formatos online, né? Começar a oferecer mais coisas online, mais variedade de formatos, e focar os nossos serviços para isso. Aí depois voltamos agora pro presencial, né? E então eu diria que assim, os 2 primeiros anos de Torre do Dragão, que foi esse período logo antes da pandemia e durante a pandemia, foi o período no qual a gente foi é, experimentando e testando formatos, descobrindo como a gente poderia oferecer os nossos serviços para as pessoas. Primeiro, com uma qualidade que fosse alta, né, que para nós é o mais importante, oferecer uma qualidade de narração, uma experiência como um todo de alta qualidade para as pessoas. E como que isso poderia funcionar de forma rentável para nós também, como um trabalho. Né? Então a gente passou esse primeiro período no presencial e no online, e depois no presencial de novo, esses 2 primeiros anos aí, descobrindo como a gente poderia fazer isso. Então foi um período experimental mesmo, porque a gente não tinha muita referência. A gente não tinha muito para quem olhar, salvo a roleplayers e mais algumas pessoas, pra gente se inspirar em como a gente poderia fazer esse trabalho. Então a gente teve muita experimentação. Né? E aí, desde a volta pro presencial, a gente vem trabalhando nos formatos que a gente já faz hoje em dia, das campanhas, dos one-shots, a gente tem o formato de arcos, né, como se fossem temporadas das aventuras e tal. É, então, a ideia surgiu, né, resumindo essa história toda, a ideia surgiu desse grupo de amigos que tinha um monte de mestres, a gente queria poder levar essa experiência, essa oportunidade que a gente tinha para outras pessoas. E passamos alguns anos experimentando como isso poderia funcionar, né, profissionalmente como um trabalho. E aí, nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando exclusivamente com isso, né, venho trabalhando só na Torre do Dragão, gerenciando a empresa e narrando e tal. E agora a gente vem trazendo outros mestres para trabalhar com a gente também. Né? Então o JP que você mencionou do Caixinha Quântica já trabalha com a gente há um tempo e tal. Então tem outras pessoas que estão aí se juntando à nossa equipe. Então a gente teve esses 2 anos formativos aí da Torre do Dragão, de experimentação, de testes, de conhecer formatos, de se misturar com a comunidade, de conhecer pessoas, né, até a gente estabelecer realmente o formato dos serviços que a gente faz hoje em dia, e que a gente continua oferecendo aí para as pessoas. Então foi um processo, ainda é um processo muito maluco da gente ter que às vezes escavar umas trilhas com as próprias mãos, assim, né? Porque a gente se vê às vezes em situações novas, com oportunidades diferentes e que a gente não tem muitas vezes para quem olhar. Hoje, ainda bem, já tem muitas outras pessoas fazendo, né? Muitas outras pessoas oferecendo esse tipo de serviço. Então é legal porque é um sinal de que isso está aumentando, de que isso está se expandindo e que mais pessoas estão tendo a oportunidade de jogar. E a gente já pode ter uma comunicação melhor de como fazer. Então, esses últimos anos, não só para a torre, mas para o mercado como um todo, foram anos de muitas mudanças. Né? A pandemia trouxe muita mudança de como as coisas são feitas, de como os serviços são oferecidos, trouxe muita gente para o RPG. Então, teve um longo período formativo aí que foi muito interessante para o RPG como um todo. Né? Eu Sim. falo pra caramba, né? Me faz uma pergunta, eu Mano, fico meia hora falando. não, é bom mesmo. Mas eu ia emendar assim, que eu comecei em 98 a jogar RPG, com os meus queridos 10 anos de idade. Eu sou de 88. É. E ninguém nunca pensou nisso, cara. De ser profissional nessa área. Eu vi que, né, acompanhando o mercado de RPG, eu vi que a pandemia deu uma ajudada nisso. Né, a galera desempregou, né, não tinha muito o que fazer e tal. E mestre de RPG profissional, ou uma empresa de RPG, como você está fazendo, veio uma coisa que foi vindo porque os caras falaram, não, vou pro online, não preciso me adaptar, eu preciso sobreviver, nem que seja para esse ano. E os caras inventaram um monte de jeito. Por exemplo, live de venda de videogames. Que os caras faz, sabe? É pandemia, cara. Pandemia. Os caras falam, Sim. quem que tá disponível? O correio tá disponível ainda? Tá disponível moto? Então vamos mandar de moto. Os caras se viraram. E eu vi que veio muito disso, né? Eu mesmo já mestrei profissionalmente por mim mesmo. Ganhei uns trocadinhos aí, mas eu não faço mais isso. Por causa de tempo. Mas ajudou. Ajudou um pouquinho durante a pandemia.
Mas algumas coisas no meu caso, e já falando até como produtor de conteúdo, que quando as pessoas olham e falam assim, puta, mestre de RPG profissional, produtor de vídeo de YouTube, que vagabundo, não vai estudar. Né? Já recebi comentários assim, tá? Uhum. Conheço bem. Você já recebeu coisas assim também? Esses preconceitinhos aí, trabalhando Cara, com RPG? demais, assim. Com RPG menos. Mas eu acho que é porque eu já fui sendo calejado ao longo de todos os anos trabalhando com música. Eu já fui sendo muito calejado com isso. Apesar de ter estudado, né? Apesar de ter, A enfim, formação. minha formação e de ter, né, todos os anos de dedicação, dando sangue e suor, né? Estudando arte e música, né? Todo mundo que é dessa área sabe que a gente está sempre sujeito a escutar esse tipo de coisa, que é vagabundo, que não quer estudar, que não quer trabalhar. Quando quem está no meio artístico sabe que é um trabalho imenso, que é o contrário, é o oposto, né? Ninguém que consegue viver de arte, especialmente num lugar como o Brasil, né? A gente sabe que tem outros lugares do mundo em que é um pouco mais fácil, mas no mundo inteiro é difícil, né? Mas especialmente num lugar como o Brasil, quem consegue sobreviver de arte são pessoas que ralam demais, são pessoas que trabalham muito, que estudam muito, que se dedicam muito, porque não é nem um pouco fácil, né? Mas a gente está acostumado a escutar essas coisas. Só que incrivelmente no meio do RPG a gente passou muito menos por isso. Assim, desde o início, a aceitação dos nossos serviços, das nossas propostas foi sempre muito boa. Pô, E como a gente comentou aqui antes de começar a gravação, a gente sente que isso está sempre melhorando, né? Então, no começo, tinha gente que torcia o nariz, né? Tinha gente que achava que a gente estava corrompendo uma coisa que era sagrada, né, para a pessoa. Como vocês podem estar cobrando para narrar algo que eu faço com os meus amigos, sendo que a pessoa não tem, às vezes, não consegue enxergar que não é todo mundo que tem esse grupo de amigos maravilhoso para jogar. Às vezes as pessoas estão sozinhas, elas querem jogar, né? E aí a gente junta essas pessoas para elas poderem, né, ter essa oportunidade. Então, esse tipo de pensamento está diminuindo muito, né? A gente escuta isso cada vez menos, esse tipo de coisa. A gente vê uma aceitação muito maior e vê as pessoas compreendendo a proposta de que sim, tem muita gente que está procurando um grupo, está procurando outras pessoas para jogar, quer conhecer pessoas, precisa de um mestre, né? Assim como tem pessoas que querem se profissionalizar no meio da narração também, né? Que é um aspecto fundamental para nós. Lidar com a mestragem ou a narração de RPG como um trabalho mesmo, como uma coisa profissional, que você estuda e se dedica e aprende, né, e faz curso e busca material e, sabe, buscar sempre aprender e evoluir para a gente ter um padrão de excelência, assim, para a gente ter, para as pessoas poderem ter a oportunidade de jogar um jogo de qualidade, que elas vão se divertir, que elas vão curtir, que elas vão querer jogar mais, que elas vão se engajar com as pessoas e com a história, né? Então, não uhum. adianta também só fazer e não buscar evoluir, buscar elevar o RPG para outros patamares, né? É isso que a gente está sempre procurando, a gente sempre tentar buscar o trabalho com a maior excelência possível, buscar os mestres, né, que estejam dispostos e que sejam dedicados e que estudem e que evoluam. Tudo isso é muito importante. Porque isso tudo eleva a qualidade da coisa como um todo.